E pega a palavra de Deus e abra em Mateus, capítulo 4, Mateus 4, e aqui a gente vê o ministério de Jesus. Mateus 4, 23, diz assim a palavra, e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores inimigos dos milagres, e nós vamos desmascarar algo que anda junto, ou muitas vezes dentro de nós. Enquanto eu estou pregando, levante a mão, Senhor, enquanto estiver pregando, onde tiver doença, enfermidade, derrota, pensamento negativo, seja desfeito, toda tristeza, melancolia, onde tiver um câncer, que ele seja destruído, aonde tiver um problema no sangue, que haja um milagre. Meu Deus, eu quero declarar, ossos sejam restaurados, milagres aconteçam, e o povo de Deus diz, eu recebo, amém. Mateus 4, 23 diz assim, e Jesus percorria toda a Galileia, ele não ficava parado, ensinando, diga ensinando, nas sinagogas, e diz assim, pregando, proclamando o evangelho do reino, diga evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades, diga todo tipo de doença. Irmão, você sabe que eu não tomo remédio para dor? Mas se tiver que tomar, eu tomo. Mas por enquanto, pela graça, pela misericórdia, Deus está me renovando cada vez mais. Você pode perceber, né? Eu sei, pode reconhecer. Hoje a Lígia falou assim, gente, está bonito, quase caiu no chão. Fazer o quê? Deus é bom, não fui atropelado pelo anjo, fui moldado pelas mãos de Deus. Então Jesus, ele curava todo tipo, diga, todo tipo de doenças e enfermidades, todo tipo. Eu fico pensando, até unha encravada, levanta as mãos aí, toda unha encravada no pé, na mão. Você fala, pastor, isso é demais. Tua fé vai até onde, querido, você acredita. Então, em nome de Jesus, curando todo tipo de doenças, de enfermidades. Senhor, eu quero declarar milagres que vai espantar pessoas. Milagres que vai espantar, diga milagres que vai espantar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque Deus é um Deus de milagres. Amém, pode sentar, gente. Glória a Deus. A ordem do ministério de Jesus é, ele ensinava, proclamava e curava, diga, ensinava, ele ensina, ele discipula, e ele proclamava, é liberar decretos, é bem diferente, é mais ou menos como aquele menino que é filho do Tiago, nem parece Tiago, que ele é mais crente que você, sabe, pastor Tiago lá de Santo Antônio, né, está fazendo um bom trabalho, viu? Mas a nossa geração vai nos superar. Ele ensinava, ele proclamava. Proclamação é quando você libera um rema, você declara aquilo que quer acontecer. Então, o ministério de Jesus, ele tinha uma ordem. Diga, o ministério de Jesus tem uma ordem. E não pode ser invertida. E curava, diga, e curava. Então, em outras palavras, diga, a palavra precede o milagre. Ei, a palavra precede o milagre. Milagres, eles fazem o quê? Eles acompanham, eles seguem a palavra. Os milagres, diga milagres, seguem a palavra. Primeiro o reino, ele é anunciado, depois ele é manifesto. Querido, é exatamente isso. Deus, ele começa a trabalhar dentro de nós, porque ele muda a realidade daquilo que a gente está acostumado, e ele começa a mostrar, você não precisa
manter aquilo que eu já te resgatei. Então doença, enfermidade, pobreza, depressão, elas começam a ser transformadas por uma nova mentalidade que Deus planta dentro de nós, naqueles que acreditam. Só em quem acredita dá glória a Deus aí. O que são milagres? Evidência, diga evidência visível de um reino invisível. É Deus proclamando, meu irmão, que o reino chegou, ao reino da doença, o reino da opressão, o reino da miséria passou, porque onde o reino chega, há gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, amém. Então, meu irmão, milagres são isso, Jesus está dizendo. Agora nós vamos pular para Mateus capítulo 6. No capítulo 6, Jesus começa a construir, a modificar o interior das pessoas. Ele começa a mudar a mentalidade, porque aquilo que o homem imagina, ele é, e você vai começar a mudar a sua imaginação. Não é pecador, é perdoado, não está por baixo, está por cima. Aleluia! E lá no versículo 30 de Mateus 6, Jesus está dizendo algo assim: olha, se Deus veste assim a erva do campo, Ele está falando de lírios, Ele está falando de pássaros, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Ei, querido, Ele vai fazer muito mais. Levante as mãos e fala: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. Aí no versículo 33, ele declara uma chave que foi dita hoje: busquem, daqui a pouco eu vou aprofundar, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas estas coisas. Ele está falando de coisas, ele está dizendo de coisas que serão acrescentadas. Levante a mão, eu declaro que o céu vai acrescentar naquilo que falta na tua vida. Nós vimos semana passada que milagres são a manifestação sobrenatural do poder de Deus, é a assinatura de Deus, é o brand, é a marca que Deus coloca, querido, é a confirmação da palavra. Eu quero declarar uma confirmação sobre a sua vida. E querido, você não pode receber aquilo que você não espera. Querido, o que acontece com uma pessoa que engravida? Ela diz assim: estou esperando. O que acontece com alguém que trabalha? Ele está na expectativa de receber uma comissão e um salário. Então eu quero declarar: comece a esperar intervenção, manifestação de Deus na tua vida. A sua expectativa tem que ser aquela: a qualquer momento eu estou na expectativa de uma intervenção sobrenatural de Deus. Amém ou não amém? Milagres, diga milagres. Não cessou, porque não existe tempo de milagres, existe Deus de milagres. Agora entenda, milagres não eram o centro da mensagem de Jesus, mas era o quê? O reino. Os milagres eram a confirmação do reino em algum ambiente, em algum local. Em Mateus capítulo 4, Jesus anuncia o reino e os milagres acompanham a mensagem do reino. Em Mateus 6, mostra que antes da provisão, dos sinais, dos milagres, o reino, ele tem que ocupar o primeiro lugar. Antes da manifestação visível, sabe, o reino, ele deve ocupar, ele deve estar dentro de nós. Antes de todas as coisas serão acrescentadas, existe: buscai o reino em primeiro lugar.
Tem alguém aqui? Eu estou pregando para alguém. Porque onde o reino está, o rei tem um decreto, o rei tem, sabe, muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não fazemos parte do reino. Por quê? Porque o que eu sou aqui? Eu sou um querux, eu sou um porta-voz, eu sou aquele que pega a palavra do rei, um decreto do rei, e libero para os filhos do reino, e aqueles que se rebelam contra os decretos que o querux, que o proclamador fala, eles estão se rebelando contra o reino. Então, se você é filho do reino, eu tenho uma boa palavra para você. O reino do Senhor está aqui hoje, e é um reino de milagres, é o reino de livramento, é o reino de provisão. Não importa onde você esteja, se você estiver junto do rei, ele vai pegar o pouco e vai transformar no mais do que necessário. Sabe, o problema nunca está na falta de poder ou provisão de Deus. Deus nunca diminuiu a capacidade dele, mas na forma como nós reagimos. A nossa postura é uma postura que, imagina, querido, se uma autoridade, vamos supor, presidente ou governador chegasse para você: olha, eu quero te entregar isso. Qual era a tua reação? Qual era? Pois eu estou aqui como autoridade espiritual, dizendo que o rei tem uma palavra para você. Qual é a sua postura? Qual é a sua postura? Sabe? Então, querido, um dos maiores inimigos que nós temos, que impede os milagres de Deus, que impede as manifestações, os sinais de Deus, não é o diabo, não é o sistema. Parece que o sistema vai nos engolir, parece que as coisas todas são maiores do que nós, parece que o nosso destino está na decisão de uma pessoa aqui na terra. O fulano vai vir, fulano não vai vir. Eu quero declarar que o rei já está no nosso meio. Nós não dependemos de posição ou decisões humanas para receber aquilo que Deus preparou. Não é sistema, não é promoção, não é capacitação humana, mas é o rei que reina no nosso meio. Nem só de pão viverá o homem, meu filho, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alguém se expresse, por favor. Um dos maiores inimigos é a preocupação, é a ansiedade. A ansiedade, ela não muda as circunstâncias, mas ela muda a forma como nós enxergamos Deus. Quando nós colocamos essa lente da preocupação, da ansiedade, sabe, a preocupação, quando ela cresce, ela diminui a nossa percepção de Deus. Agora, querido, quando Deus ocupa o lugar certo, as dificuldades perdem o poder de governar as pessoas. O que é que está te governando? E hoje nós vamos ver como Jesus confronta, porque no meio de um ministério de milagres, em Mateus capítulo 6, ele começa a ministrar para tentar modificar o coração das pessoas. Jesus, ele não confronta a necessidade. O que Jesus confronta é a pequena fé, é a falta de confiança, é a falta, sabe, de convicções. O problema, querido, ele não repreende as pessoas porque tem necessidade de comer, de vestir, de cuidar, sabe, de trabalhar. Ele sabe que nós precisamos, e o problema nunca foi a necessidade, mas quando a minha necessidade começa a fazer eu negociar o meu chamado, meu ministério, quando eu tenho que dizer sim para tudo e espera Deus, quando eu começo a colocar Deus, sabe, dentro de uma prioridade de agora eu tenho um tempo. Querido, se o Senhor é o teu Senhor, Ele não precisa pedir tempo, Ele apenas precisa dizer e pedir. Não é o que sobra, você vai ver isso, sabe, Jesus, Ele fala, quando o problema não é a necessidade ou a preocupação, mas é quando ela se torna maior do que o seu Deus, maior do que Deus pode fazer. Porque antes você confiava na oração,
Hoje você confia apenas na sua dedicação a outras coisas. Jesus pergunta, ele fala para eles: não fará muito mais, diga muito mais. Mas ele fala: homens de pequena fé. Ele não confronta a necessidade, ele não diz homens sem fé, mas ele diz que a tua fé precisa aumentar. Quantos querem viver milagres? Caminho dos milagres é a esperança e a expectativa. Eles possuem fé, mas era uma fé sufocada pela ansiedade, sufocada pela preocupação. O que a ansiedade faz? Ela não destrói, ela enfraquece a fé, reduzindo, a nossa percepção de Deus. De repente Deus se torna menor. É como, a esposa de Abraão, oferecendo Agar para Abraão, para que através de uma escrava, Abraão tivesse um filho. É mais ou menos isso. E aí o que nós geramos? Quanto maior a preocupação, menor Deus parece. Quanto maior Deus diante dos nossos olhos, não importa o tamanho do seu problema, o tamanho do seu diagnóstico, o tamanho da sua dificuldade, querido, quanto maior é Deus, os problemas que parecem grandes para os outros, para você é uma oportunidade para Deus entrar na arena da sua vida. Amém ou não amém? A guerra da fé não está nas dificuldades, mas quem é Deus para mim? Como eu enxergo o Senhor? A preocupação que ela quer fazer, ela quer simplesmente ocupar o lugar da fé. Em Mateus 6 a gente vê dois governos: o governo da ansiedade e o governo do reino. A ansiedade, ela governa, quem vive pelo que sente, pelo que acha, pela lógica, pelo que vê. O governo do reino é quem confia na palavra. Amém ou não amém? Alô, pela palavra. Não é esse misticismo que a gente está vendo, onde o poder está no objeto. Querido, olha, eu quero dizer, esse óleo é um símbolo, mas esse óleo não transforma, mas é o poder que vem através da revelação do que o óleo simboliza. Amém ou não amém? Vamos lá. Por isso Jesus diz em Mateus 6, 27, olha o que ele diz nessa versão que eu amplifiquei: quem de vós, por mais ansioso, essa palavra é preocupado, é uma pessoa dividida interiormente, é uma pessoa que é puxada em diferentes direções. Quem de vós, por mais ansioso, por mais preocupado, por mais dividido interiormente que esteja, pode acrescentar um só centímetro ao curso da sua vida? Ou em outra versão diz, acrescentar um único instante à sua vida, ou alterar o seu futuro, através da força da ansiedade. Ela impede você de adorar. A ansiedade, ela impede você de focar. Você está no culto, mas o celular está aí na sua mão. Você está dividido. Nós somos uma geração que não consegue mais receber, porque está totalmente fragmentada, está puxada em diversas, está dividida interiormente. A resposta? Ninguém. A preocupação, diga, a preocupação não resolve problemas, mas ela apenas desgasta quem alimenta. Aí é depressão, aí é problema nos ossos, aí é queda de cabelo, aí é quebra de energia, aí é falta de vontade. Sabe por quê? Porque é uma geração ansiosa. Ela consome a força, ela rouba a paz, ela paralisa as decisões. Que você está dividido, ela enfraquece a oração, ela produz o medo, mas não muda. E hoje eu estou aqui para dizer, o poder que muda está aqui e vai ser liberado na sua vida. Amém? Filipenses capítulo 4, 6 diz assim: não andeis ansiosos, ou seja, governado pela ansiedade, mente dividida, fragmentada, inquieta por coisa alguma. Não ande, mas ele diz antes em tudo, diga em tudo. Quem
falando isso, Jesus? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus vossas. Querido, entende? A pessoa fala assim: Deus sabe, eu não preciso nem orar. Deus sabe. Ei, eu quero te falar uma coisa: o Deus que sabe todas as coisas, Ele espera o seu louvor, Ele espera a sua adoração, Ele espera a sua súplica, Ele espera a sua petição. Porque Ele quer entrar na tua arena e pegar esse peso que está sobre a tua alma, sobre a sua mente, dentro de você. Ele é o único que pode chegar e arrancar. Tem alguém aqui, meu irmão? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Não é na internet, eu fico vendo gente chorando. Ai, eu já fui. Cara, eu quero dizer uma coisa: você pode ter like pela tua desgraça, mas não vai ter resposta pelo céu. Ele fala: em tudo sejam conhecidas as vossas petições pela oração. Diga: oração, súplica, com ações de graça. Jesus está mudando o nosso interior. Diga: Jesus, Ele está mudando a nossa perspectiva do céu. E depois, aí a gente vai para o versículo que todo mundo fala. Ele acrescenta no versículo 7: e a paz, diga: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Essa palavra é um termo militar, é como soldado. A paz de Deus vai ser, sabe, como um termo militar, como um soldado guardando a fortaleza. Ele vai guardar duas áreas fundamentais da sua vida: a sua mente e o seu coração. Então Deus, queridos, de uma forma militar, Ele vai blindar, Ele vai com a armadura, porque aquele que ora é armado pelo céu, aquele que clama é armado pelo céu. Tem muita preocupação e pouca oração. Hoje é noite de dizer, meu irmão, o diabo não tem a última palavra. O teu futuro não foi determinado por você, mas foi determinado pelo Senhor. Não é pela cocaína, não é pelo crack, não é pelo pecado que você cometeu, não é pela falta que você tem, porque você hoje pode fazer conhecida diante de Deus. Olha só, fazer conhecida diante de Deus cada uma das vossas necessidades. E a Bíblia diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Diga: todo entendimento. Jesus está dizendo, sabe, que Deus, Ele não vai remover imediatamente, mas Ele diz: quando você substitui a ansiedade pela oração, súplica e gratidão, Deus guarda sua mente e seu coração. Levante as mãos, glorifique a Deus. Fala: Senhor, eu quero receber essa palavra hoje, porque quando o meu interior muda, quando a palavra entra, os milagres se manifestam, e as pessoas não entendem. Solucionou? Não, eu estou com paz dentro de mim. O que aconteceu? O peso saiu, a canga saiu, a prisão saiu, a mente dividida focou no Senhor. Todo momento a gente recebe notícia ruim, mas a mão de Deus continua, o governo de Deus continua, o reino de Deus continua. E eu quero declarar o reino na sua vida, porque antes de Deus mudar a circunstância, Ele muda o seu interior. Ele muda o seu interior. Você sai com milagre, você sai com a alegria, você sai com a força, você sai com a nova, querida, energia dentro de você. Alguém está me ouvindo? Dá um glória a Deus bem alto. Não, não é porque, eu não estou falando porque você está sentindo, não. Eu não estou falando de coisa emocional, não. Eu estou falando de escolha. Amém ou não amém? Porque a paz, diga: paz, não depende de mudança de circunstância, e sim da presença de Deus. A fé, ela governa as circunstâncias, e a preocupação é governado pelas circunstâncias. O que está te governando? Por que você está assim? Você não sabe o que aconteceu? Você não viu, não? Não te falaram? Esse que é o problema. Você ouve tantas vozes, começa a ouvir a voz da fé. Você vai ficar chato. A pessoa fala: não, cara, não pode falar nada com você. As pessoas vivem dizendo isso para mim, sabe? Eu amo isso. Eu falo: eu amo Jesus. Pô, você entendeu o que eu falei? Eu falei: não, eu amo Jesus. Fala pro teu irmão: fica chato.
Hashtag fica chato, cheio da palavra, cheio da unção, seja governado pelo reino, querida, a sua expectativa vai mudar, isso não é orgulho. Qual o exemplo que Jesus usa? Ele fala assim, aves e lírios, diga aves e lírios. As aves não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai as sustenta. Os lírios não trabalham, não tecem, mas ele diz, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Agora o Senhor não está ensinando preguiça, Ele está ensinando propósito, diga propósito e confiança. Como assim? As aves e os lírios, elas simplesmente têm resultado porque elas focam naquilo que elas foram chamadas, elas cumprem o propósito para qual existem, que foram criados. E o que acontece quando você alinha a sua agenda com a agenda de Deus? A Bíblia simplesmente diz, Deus cuida deles. Então, quando a minha agenda, minhas prioridades, querido, quando eu sei que alguém está andando debaixo da direção do Espírito Santo, não é essa loucura que a gente vê, essas manifestações psíquicas, essas manifestações que não transformam o caráter, não transformam, simplesmente são pessoas que decidiram abraçar a vontade de Deus, e a Bíblia fala que elas vivem debaixo de uma atmosfera que Deus cuida delas. Amém ou não amém? Aí Jesus, ele fala no versículo 26, ele fala assim, você vale mais do que lírios, você vale mais do que pássaros. O Deus que alimenta lírios e pássaros, Ele vai cuidar de você na hora da doença, na hora da necessidade, na hora que o inferno gritar, na hora que as portas fecharem. Ei, meu irmão, Ele cuidará daqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. Faz barulho, igreja. O problema não é a capacidade de Deus prover, mas é os seus filhos de confiar. O que faz você romper algo, negociar algo? É a dúvida, é a ansiedade. Diga, a busca. Diga, a busca determina quem somos. Diga, a busca determina. O que o mundo faz? Mateus 6,32 diz o seguinte, o mundo busca coisas. O mundo, ele é definido, ele é validado por aquilo que eles têm. A Bíblia fala assim, porque os gentios procuram todas essas coisas. Aqui os gentios são aqueles que não vivem debaixo de aliança com Deus. E eles são definidos das coisas, a sua fonte gera significação. Ou seja, se possuem, estão tranquilos. Se perdem, perdem a paz. Perdem. Os filhos do reino, eles vivem de maneira diferente. Eles vivem pelo que a palavra de Deus diz. E ela diz em Filipenses 4,13, o que diz lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Põe o versículo 12. Sei o que é passar necessidade. Lascou, né, gente? Sei também que é ter abundância. Aprendi o segredo de todo e qualquer... O quê? Não, lê aqui que eu não estou entendendo, não estou chegando. Aprendi o segredo de todo aí? Não, peraí. Aprendi o segredo de quê? Gente, me ajuda, por favor. Tanto de estar alimentado como ter... O quê?
Espera aí, Paulo? Não, vamos continuar. Tanto ter abundância como o quê? Põe o versículo 13. Ninguém pode derrotar um ser humano assim. Ninguém pode enfraquecer um ser humano assim. Nós não somos definidos, validados, querido, por aquilo que os gentios procuram. É bom ter um carro, é bom ter o melhor, e eu declaro o melhor sobre a sua vida, mas eu aprendi o segredo. O segredo: tudo posso naquele. Faz barulho, abre essa boca. Se você não abre essa boca para Jesus, você abre para quem, meu filho? Abre a boca aí, meu irmão. Estou vendo esse casal quietinho aí. Abre a boca e diga glória a Deus. Uau. Aí a gente chega, sabe, no centro dessa revelação de Mateus 6. E diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Na versão amplificada da Bíblia diz assim: busquem como prioridade permanente. Prioridade o quê? Como alvo, empenhe-se acima de tudo pelo reino dele, pela sua justiça, pela sua maneira de agir, ser justo. Isso é mais do que frequentar culto. Aqui está falando de questões cronológicas, não, mas está dizendo, antes de tudo, é colocar a palavra acima das emoções. Eu estou sentindo, mas eu creio no milagre, eu creio na intervenção. É colocar a sua vontade acima da sua própria vontade, quando você quer entrar no relacionamento, quando você quer, querido, colocar os seus princípios acima da cultura, essa cultura de morte que nós estamos vivendo, essa cultura de destruição biológica, da identidade das nossas crianças, das pessoas. Que história é essa que um homem pode se identificar com uma grua? Agora eu sou uma grua. Que história é essa? Gente andando igual cachorro, porque, sabe, se posicionou como um cachorro. Essa cultura de morte, querem matar crianças. Então, querido, é colocar os princípios acima de tudo. E eu vou continuar pregando isso, queira você odeie ou não, a verdade vai prevalecer. O aborto é do inferno, e nós nunca vamos aceitar. Homem é homem, mulher é mulher, menino é azul, menina é rosa, e o que passa disso é do inferno. Não falo isso porque eu odeio alguém, mas porque eu amo os nossos filhos. Pessoas podem marchar peladas na rua e eu não posso pregar a palavra de Deus. Pecado continua sendo pecado, por mais que você não sinta, por mais, é normal, sabe, o que está acontecendo hoje. E o pior, quando isso é trazido para a igreja, se normaliza. Pessoas querem que nós validemos decisões erradas. Aceitação não significa abraçar o pecado das pessoas. Quantos querem viver milagre? O maior milagre é você andar debaixo do senhorio de Jesus. Quando a cultura diz não, quando a cultura te julga, quando a cultura te diminui. Você está vindo em plena quarta-feira para a igreja, é porque eu creio em milagres, é porque eu creio numa intervenção, é porque eu preciso ser renovado, é porque eu preciso de Deus na minha vida. É colocar a verdade acima de todas as circunstâncias. É o reino, em primeiro lugar, é o reino reorganizando a minha vida. Ei, é o reino, sabe, reorganizando a minha agenda. E tudo, quando o reino encontra o primeiro lugar, está no primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. E a Bíblia diz todas as coisas. Querido, quando você vê no original, ele fala além
daquilo, Deus vai acrescentar além daquilo que você precisa. Ei, além, porque Deus quer ser o seu provedor, a sua fonte, o seu Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o seu louvor, Ele é o seu consolador na hora da angústia, Ele é o seu fortalecedor, Ele é aquele que coloca alegria na sua cara, não porque as coisas estejam bem, mas porque Deus está bem com você, porque Deus me ama, Deus está comigo, e querido, eu não serei definido por momento, por derrota, é o reino que vai me definir. Eu quero declarar, meu irmão, quando você busca o reino, Deus traz mais. A Bíblia fala que Salomão buscou sabedoria e Deus acrescentou riquezas. Eu quero declarar que Deus vai trazer muito mais. Josafá buscou a Deus, Deus trouxe o quê? Deus acrescentou, querido, vitória na vida dele. Quando Elias buscou obedecer, Deus enviou provisão. Quando Pedro agiu sobre a palavra, Deus, ele trouxe mais do que aquilo que pedia. Hoje Deus está dizendo apenas uma coisa, querido, entra, alinha a sua vida, alinha. Esses dias hoje de manhã eu estava, quando estava levando a Clara para a escola, eu estava falando: Clara, sabe por que pessoas são bem-sucedidas? Sabe por que pessoas triunfam, vencem? Eu comecei a dar princípios para ela, eu comecei a mentorear ela ali. Eu falei: olha, Deus não abençoa preguiçosos, Deus não abençoa quem trata o tempo de uma forma qualquer, porque o tempo não aceita desaforo. Deus não abençoa, pessoas não enriquecem com aquele que trata o dinheiro de qualquer jeito. Eu falei: Clara, sabe, você tem que fazer com o dinheiro, primeira parte do Senhor, segunda, você paga suas dívidas, e uma terceira, você guarda aquilo, porque ela vai ser rica, cheia do Espírito Santo, abençoada. Não é porque eu sou avô dela, mas porque ela está sendo conduzida no caminho. Aí eu falei: Clara, o que você tem que fazer no momento que você acorda os olhos, que você acorda e abre os olhos? Ela fala assim: escovar os dentes. Tá certo, Clara, mas agora vai mudar. Quando você abrir os olhos, a primeira palavra, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de pegar o celular, ela: mas eu não tenho celular. Eu, graças a Deus, né? Sabe o que você vai fazer? Ela não tem celular, não é porque a gente não tem condição de dar, mas é porque a gente não quer que ela seja sabotada, fragmentada. Você que dá um celular para o teu filho querido, eu quero te dizer: cuidado, está errado, você tem que dar uma Bíblia, tem que dar um livro para ele, tem que ler, ei, sabe, tem muita gente analfabeta. Aí a primeira coisa, você fala com Deus, fala com o Senhor. Então hoje, é isso aí, fala para ele: o pastor falou, vai dar certo, querido, você vai ser abençoado, próspero, cheio do Espírito Santo, feliz, vai ser também um homem relevante, e você vai lembrar de mim quando você estiver lá, vivendo esse futuro que Deus tem para você. Mas agora esquece celular, meu filho. Hoje eu fico vendo pré-adolescente querendo namorar. O de outro dia chegou querendo namorar. Ele esperou uns 5 anos, né, Lígia? 2 anos, lendo Bíblia. E quando começou a namorar, jejum de bico. O que é jejum de bico? Nada de beijinho. Se deu, foi escondido. Sou árabe, irmão. Funciona. Porque eu quero que minha geração seja bem sucedida. Você fala: apóstolo, essa palavra foi para a minha vida. Deus tem um tempo de milagres para você, e vai começar hoje, quando seu coração é alinhado nas coisas invisíveis, no reino. Meu irmão, os milagres começam a entrar, sabe, na sua plataforma, a provisão. Eu estou falando isso até para crente velho, que voltou a pescar. Antes tinha prioridade, antes tinha urgência espiritual. Hoje é primeiro isso, primeiro aquilo outro. Aí quando sobrar um tempinho é Deus. Eu quero falar para esses crentes velhos, que ficaram velhos, ao cheiro das águas, você vai começar a voltar a ser quem você era. Aquilo que te trouxe aqui não foi essa postura, foi um homem ou uma mulher dedicado, cheio do Espírito Santo.